Bom dia! Bom dia! Está começando mais uma edição do jornal Ponto de Vista. Sejam bem-vindos para mais uma edição de notícias desta manhã de quarta-feira. Agora, às 8 horas da manhã, para começarmos, vamos visitar a propriedade de Hércules Confrans, que vai nos contar sobre a evolução produtiva do seu estabelecimento. O produtor revela dados importantíssimos que prometem ajudar pequenos produtores a ingressarem numa produção mais completa e saudável. É com você, repórter Anderson. Tudo certo? Tudo bom. Tá, então, vamos fazer umas perguntas ali sobre a agricultura familiar, pode ser? Pode. Tá, então, qual é a importância da agricultura familiar para você? Bom, a importância da agricultura familiar para mim então ela traz várias culturas, vários cultivos, né? Não é focado só em um, ela traz a questão de hortaliças, a questão de fruticultura, né? Várias questões, né? Diferente do agronegócio, né? Que só trabalha com um cultivo, né? Então essa é a importância da agricultura familiar, então ela traz vários cultivos, vários alimentos, né, para estar fornecendo aí pro pessoal, né. Quais são os principais desafios que estão tendo na agricultura familiar? Os desafios agora, né, a gente aí passou por uma estiagem aí, né, que afetou bastante os produtores, né. Graças a Deus aí para nós não faltou água, mas mesmo assim, né, acaba afetando, né, na produção. Outros problemas também que a gente anda enfrentando aí é a questão dos insumos, né? Tá muito caro, né? E você quer plantar, vamos dizer, um milho aí, e você não sabe se você vai conseguir colher, né? Por causa da seca. Então são esses os problemas enfrentados aí na agricultura no momento, né? Sim. Então, e quais são os principais produtos que vocês produzem aí na agricultura familiar? A gente produz então aqui a principal fonte de renda então é o leite, né? A gente produz também milho para silagem, né, para os bovinos. A gente produz também aí, né, tem horta, né, mais para o consumo próprio. Tem também frutas aí, né, tem pomar, mas tudo para o consumo próprio, né. E outras variedades aí, né, de coisas. Mas o que a gente vende para fora mesmo é só o leite, né. Então, obrigado pelas informações e voltamos aí com vocês nos estúdios. Entrevista sobre um projeto da escola. Pecuária de leite é a criação de gado com o objetivo de produção de leite, em sua maioria para a indústria de laticínio. E para falar sobre este assunto, estou aqui na propriedade da família Klein e estarei conversando com o proprietário Adriano Klein para falar sobre a produção leiteira, a qualidade do leite, bem como as dificuldades encontradas no dia a dia. Quando vocês iniciaram a produção leiteira? Oi, Larissa. Nós começamos a produção leiteira em maio de 2010. Qual a quantidade de leite produzido nos dias de hoje na sua propriedade e quanto à questão da seca e a guerra Rússia e Ucrânia, o senhor acredita que isso afetou a produção de leite? Hoje a nossa produção diária é mais ou menos em torno de 700 litros. Na questão da seca e da guerra, tem duas situações. A seca nos interferiu bastante mesmo. Ela diminuiu a produção de pasto, porque tudo depende da água. E como teve diminuição de água, teve diminuição na produção de alimentos para o gado. Tendo diminuição de alimentos para o gado, nós tivemos que tratar outras formas de alimentação. Diminui a produção. A guerra na Rússia, ela é mais no sentido os insumos, principalmente adubo, ureia, aí teve diminuição na oferta e aumentou o custo, entendeu? Então a guerra seria mais no custo de produção e não na interferência na produção em si, porque é um curto período. Então, talvez se houve um pouco de falta de adubo, isso não interferiu na produção, mas sim no custo para produzir.
Na sequência, vamos conhecer a empresa da horta, que tem como principal objetivo a produção de alimentos saudáveis orgânicos. Fique conosco e descubra mais sobre a produção desses alimentos. As produtoras prometem explicar de forma mais limpa o funcionamento da propriedade. Bom dia, estamos aqui com a proprietária Ana Zil, que trabalha com a produção de hortaliças sem o uso de agrotóxicos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a empresa da horta. Quantos anos faz que a propriedade tem esse tipo de cultura como meio de sustento? Faz 2 anos agora, a gente é uma empresa nova e está trabalhando com isso. Quais são os planos para o futuro com o avanço das máquinas e dos equipamentos para ajudar na produção das hortaliças? A gente tem ideia de mudar um pouco ainda na questão de estufas, né? Colocar mais uma bancada de hidroponia e aumentar então nessa questão de espaço, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como é a preparação do solo? Sim. A gente tem então o trator que tem a encanteiradeira, daí é o meu pai que faz essa parte, ele prepara os canteiros, daí a gente trabalha com esterco, né, que então é mais natural, né, orgânico, e daí é misturado tudo isso e daí é feito o plantio, né, então semanalmente tem que plantar todas as variedades para sempre conseguir ter essa, como é que dizem, para nunca faltar, né. E daí, a gente usa o calcário, não sei como é que chama, mas é para fazer a correção do solo, porque como a gente não usa veneno, essas coisas, acaba que a gente tem que usar muito esterco, mas o esterco também acaba dando acidez na terra, e daí tem que fazer essa correção, porque senão tem algumas espécies que não desenvolvem. E como é a questão da irrigação? A gente tem um gotejamento em uma parte e outra parte é com aspersor. Aspersor é aquele que molha por cima, como se fosse uma chuvinha, né? Para finalizar, quais são os planos para o futuro? Vocês têm alguma expectativa? A gente quer aumentar a produção, daí até não trabalhando com tanta variedade, diminuir um pouco até porque a gente está em menor grupo de pessoas, né? Mas tentar alcançar, tipo, a gente trabalha com o município de Mondaí agora, mas quem sabe aos arredores, né, Tunápolis ou Descanso, né, aumentar um pouquinho essa demanda e então construir mais estufas. Para dar continuidade ao nosso jornal, faremos uma visita à propriedade da família Altevogt, que vai nos relatar o início da produção com a fruticultura e... Boa tarde, então. Estamos aqui então na propriedade do senhor Adelar Altenvogt, na comunidade aqui de Itaquaruçu. E vamos estar tratando um pouco sobre a fruticultura, que é uma cultura aí, um cultivo que ele faz aqui na propriedade dele, né? Então, boa tarde, senhor Adelar. Boa tarde. Então, como começou a propriedade aqui, a produção da fruticultura? Bom, ela começou através da cooperativa, né? Esses anos atrás, incentivando eles a abrir uma indústria de polpa, né? De sucos em Pinhalzinho, né? Depois dali uns anos, daí abandonaram, daí nós ficamos assim, sem atividade, dá para dizer, a gente até perdia a fruta, né? Não colhia mais, né? Eu acho que uns 4 anos nós não colhemos nada de fruta, deixamos perder tudo na lavoura, né? Depois nós conseguimos entrar no merenda escolar, né? Aí a gente começou a colocar na merenda escolar, aí a gente foi começando de novo a melhorar a propriedade, mas a gente até estava afim assim de desistir da fruticultura. Mas daí como a gente conseguiu botar para o governo na merenda escolar, a gente tentou de melhorar de novo. Quem iniciou então aí na propriedade e por que escolheram esse cultivo? Mas é que estava eu e a esposa sozinho, né? Na piazada era pequena ainda, né? Aí a gente pensou de botar outras coisas junto, né? Se uma coisa dá errado, de repente a outra dá certo, né? Daí a gente resolveu de fazer a fruticultura. E daí depois também a gente só começou com citros e bergamota, né? Laranja e bergamota, depois fomos incluindo a maracujá e outras variedades também. Quais dificuldades enfrentadas nesse ano? Olha, esse ano até que deu mais ou menos, mas durante a pandemia foi difícil.
que não tinha comércio, a gente tinha a produção e não conseguia colocar, a gente nem devia de sair para fazer a venda teria, né? Mas a gente não podia nem ir pegar, daí foi assim muito difícil. Isso acabou afetando a questão financeira da família aí ou... Isso foi difícil, a gente estava preparado, senão que também fechou merenda escolar, nem fruta e nem polpa, nós não podíamos colocar nada, né? A produção estava ali, tu estava pagando a luz, né? Todo mês tu tinha que pagar a luz, né? E entrada não tinha nada, daí sorte que a gente tinha a produção de leite junto, né? Daí deu para você defender com essa parte. Mas se fosse da fruta e do suco, não dava para ter dado o giro, mas daí como o leite, daí nós conseguimos dar o giro. Aqui então com as frutas você trabalha, você faz o que com as frutas? A gente vende ela in natura, né? E o que não consegue vender in natura, a gente transforma em polpa, né? Faz suco para restaurantes, escolas, né? Uhum. Daí a gente agrega valor no produto, né? Tu não acaba perdendo tanto. Atende só aqui ao município de Porã ou outras regiões também? Nós temos atendendo assim praticamente toda a Meosca quase, assim, né? Quais as melhorias feitas nos últimos anos e quais os planos para estar melhorando ainda mais aí a produção? Hoje a gente está incentivando em novos pomares, né? Também dentro da agroindústria, botando maquinário mais moderno, né? Aqui então trabalha você e mais quem? Dentro da agroindústria trabalhamos eu, a esposa, mais a minha filha daí. Assim, na lavoura daí tem o meu genro. Daí Então nesses últimos anos aí, 2 anos, teve o problema com a estiagem, isso acabou afetando aqui a produção, afetou aqui a família, como é que foi nesse período aí de estiagem? Afetou muito, a estiagem foi terrível, né? Desde a produção da fruta, né? Não produzia direito, ou caía quando produzia, né? Falta de chuva, né? Foi bem difícil. Quantos hectares então tem a propriedade aí de frutas? A propriedade, a área de terra, nós temos aqui 33 hectares, mas assim de frutas deve ter assim, uns 4 hectares. A família pretende continuar nessa cultura aí, ou pretende parar daqui uns anos aí com as frutas, com a fruticultura? Não, a gente pretende continuar até que a gente pode. Depois tem o neto, né? Porque daqui uns anos vai começar a ingressar, já está ajudando um pouquinho, mas é pouco, tem que estudar, né? Mas ele está bem envolvido, daí é para passar para ele essa parte, que é para seguir, né? Seria isso então, muito obrigado aí. A gente vai voltar com vocês aí no estúdio. Aqui quem fala é o Hércules Conflans, aqui na propriedade do seu Adelir Altenfo. Teremos a participação muito importante da bióloga Nayara, que vai nos explicar sobre a origem e todos os aspectos relacionados à Revolução Verde. Bom dia, Nayara. Primeiramente, poderia explicar um pouco sobre a origem da Revolução Verde e sua importância? Olá! A Revolução Verde foi um movimento que alterou a forma de produzir alimentos e de fazer agricultura a nível mundial. A partir do uso de agrotóxicos, de fertilizantes, de insumos agrícolas, maquinário pesado, substituição de minifúndios por latifúndios, mais monoculturas, então o objetivo era aumentar a produção de alimentos e acabar com a fome no mundo. A gente sabe que isso não aconteceu, até porque o problema da fome é uma questão muito mais social do que de produção de alimentos em si. Aqui na nossa região, em Santa Catarina, nossa região principalmente, a gente pôde sentir a Revolução Verde a partir dos Clube 4S. Então esses Clube 4S contavam com extensionistas rurais que levavam novidades para jovens do campo, com o objetivo desses jovens permanecerem no campo, dar um incentivo para esses jovens e evitar o êxodo rural. Esses clubes eles tinham um papel social muito importante. Muita socialização acontecia, muita troca de ideias, as pessoas se juntavam para lazer, para festas também. E, enfim, durante essa época da Revolução Verde, muita tecnologia foi desenvolvida. Entretanto, os impactos negativos também surgiram logo em seguida com a contaminação do solo,
da água, do ar, por conta do uso exagerado de agrotóxicos. O solo foi extremamente impactado por conta de fertilizantes, uso inadequado de fertilizantes, outros produtos, perda da biodiversidade de sementes. Então, quando antes a gente tinha muitas variedades de uma planta, agora tinha poucas ou muito mais reduzidas, perda genética, né? E, enfim, parte social também, muitas pessoas que fizeram dívidas durante essa época acabaram saindo do campo porque não tinham como pagar as dívidas que fizeram com os bancos na época para comprar, então, essas novidades que estavam chegando no campo e acabaram saindo e indo para a cidade também. O Jornal Ponto de Vista estará indo agora até a propriedade do senhor Márcio de Souza, onde o tema será a suinocultura de exterminação. Bom dia então, aí no estúdio, estamos aqui então com o produtor Márcio de Souza, onde ele vai estar falando um pouco sobre a suinocultura aqui na propriedade dele. Bom dia, Márcio. Bom dia. Então a primeira pergunta aqui é, quando começou a produção de suínos aqui na tua propriedade? Nós começamos ali por volta de 2009 e seguimos até hoje. Por que escolheram essa cultura, da suinocultura, para colocar aí na propriedade? Então, escolhemos porque ficamos sabendo que tinha uma grande demanda e então resolvemos implantar o chiqueirão. E quais as dificuldades na produção de suínos? Porque dispõe uma mão de obra, bastante mão de obra, como aqui não é muito automatizado, né? Dispõe de mais mão de obra ainda, e a dificuldade de achá-la, e durante a estiagem, a falta de água influencia muito na produção, e era isso. E as doenças também, como pneumonia, batedeira, isso aí. Certo. Que efeitos teve então a estiagem na produção de suínos aí? A gente vem um tempo aí bastante seca, né? A falta de água, isso afetou aqui na propriedade, na produção? Então, afetou como eu falei anteriormente, na água, né? Na falta de água, né? E também na qualidade dos produtos, do milho, abaixou a qualidade, então como a qualidade do alimento abaixa, então ganha uma perda na produção. Certo. Então seria isso. A gente vai estar voltando com vocês aí no estúdio, tá bom? Chegamos ao final do Jornal Ponto de Vista. Para mais notícias, nos vemos na semana que vem, das 8 horas às 11 da manhã. Agradecemos a sua participação. Tenha uma ótima tarde.